A gente vai ler esse pedacinho do início aí, para a gente se contextualizar e se situar onde a gente está. Todo mundo abriu aí, Lucas 7? Vou ler então. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Então, aqui é aquilo que eu falei. Jesus está passando pela cidade de Betânia e Simão, fariseu, aqui nessa versão não diz o nome dele, mas mais para frente vai dizer. E Simão ele convida Jesus. Aquela época, para quem não sabe, os fariseus eles eram os mestres da lei, eram aqueles que eram considerados religiosos e conheciam da lei, conheciam da palavra, e Simão fazia parte desse grupo. Mas, como a gente já sabe, os fariseus eles não tinham uma boa relação com Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia coisas que não eram da religião deles, da forma que eles pensavam. Jesus ele vinha e quebrava alguns parâmetros que os fariseus eles estabeleciam e eles não gostavam nada disso. Então, o fato dessa mulher chegar aqui e se colocar aos pés de Jesus, para os fariseus não era legal. Então, a gente já começa a ver aqui que talvez esse jantar não fosse só para jantar, ou só para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar, ou só para ter um espaço para estar mais perto de Jesus. Talvez Simão queresse algo mais, quisesse algo que não fosse bom, ou os fariseus. E aqui a gente começa a entender o motivo do jantar. Na verdade, Simão ele queria botar Jesus à prova. Simão ele queria saber se Jesus realmente era o Filho de Deus, queria colocar Jesus numa situação em que ficasse ruim, mas não existe situação ruim para Jesus, né? Enfim, ele queria de fato provar Jesus, queria colocar Jesus contra a parede. E no versículo 38, que é o seguinte aí que a gente vai ler, a gente leu até o 38 e a partir do 39, vamos ler agora a partir do 39. Não desmarca, tá, gente? A gente não vai sair desse texto, então deixa aberto aí para vocês acompanharem junto comigo. Lucas 7:39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Então Simão pensou consigo mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando um tipo de mulher. Ela é uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior. Jesus disse: Julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Desculpa, galera, só até aqui. Simão respondeu: Suponho aquele quem teve a dívida maior perdoada. Até o 43. Então, como eu disse, Simão queria colocar Jesus à prova. E como eu também disse, aquela mulher ela era uma pecadora, considerada uma pecadora pelos fariseus. Aqui não vai dizer qual era o pecado dela, não vai dizer quem era ela. Muitos confundem essa mulher com uma prostituta ou com Maria Madalena, mas não, a Bíblia não fala isso pra gente. Ela era somente uma mulher pecadora, considerada pecadora naquela época. Ela poderia ter qualquer tipo de pecado. E isso para os fariseus era muito, muito relevante, era muito escandaloso, porque eles acreditavam que aquele que tocava ou andava com os impuros seria também impuro. E tinha uma tradição na época que quem tocasse num cadáver era considerado impuro. Mas nada disso se aplica a Jesus, porque Jesus é aquele que veio para tornar as coisas impuras puras.
Jesus, quando toca num cadáver, ele volta à vida. Então, Jesus ele vem para quebrar esses paradigmas e desconstruir aquilo que os fariseus acreditavam. Talvez o motivo do jantar não fosse dos melhores, mas em nenhum momento Simão ele trata Jesus como inimigo. Ele não trata Jesus como uma pessoa ruim. A gente vê isso aqui quando ele fala, ele chama Jesus de mestre. Então, querendo ou não, ele tinha um respeito, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que Jesus conhecia da lei também, mas ele não acreditava que Jesus era filho de Deus. E Jesus, ele conta essa parábola para Simão por causa disso, por causa do desejo do coração de Simão em querer duvidar da identidade de Jesus, em querer duvidar que Jesus era o Filho de Deus. E, cara, é muito complicado porque às vezes a gente começa a duvidar de certas coisas e a gente acaba sendo como Simão, querendo colocar Deus ou Jesus contra a parede e a gente nem percebe. Coisas que acontecem que a gente fala, caraca, mas será que é isso mesmo? Será que ele faz isso mesmo? E a gente deixa passar. Então, a gente não pode ser como esses fariseus, a gente não pode ser como Simão, que só quer que Jesus esteja na nossa casa para realizar algo, para confirmar algo, mas que Jesus esteja a gente esteja na presença de Jesus porque ele é o Filho de Deus. Amém? E aqui, Jesus vai começar agora a falar, a comparar Simão e essa mulher com a parábola de fato, né? Que ele falou aqui dos 2 devedores. Um devia 500 denários e um devia 50. Um denário, para quem não sabe, era uma moeda da época. Um denário era equivalente a um dia inteiro de trabalho de um trabalhador. Ou seja, ele trabalhava o dia inteiro e ganhava um denário. Então, um devia 50 denários, que era equivalente a 50 dias trabalhados, e o outro devia 500. Ou seja, ele teria que trabalhar 500 dias para pagar essa dívida. É uma coisa muito grande, é uma coisa que eu não sei se eu pagaria, mas o que interessa é que os 2 foram perdoados. E a partir daqui, gente, Jesus ele vem mostrar a principal mensagem dessa parábola, ele vem mostrar o princípio dessa parábola, que é o quê? Quanto maior o perdão, maior é o amor. Então vamos continuar lendo? A gente leu já a parte que Jesus ele fala que um devia 500 e outro devia 50. E no 44 vai dizer o seguinte: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não me parou de beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Só até aqui. Gente, naquela época era de costume você receber as pessoas na sua casa com água para lavar os pés. Por quê? Porque entrar num ambiente com os pés sujos era considerado um desrespeito, era considerado uma quebra da tradição. Então é que Simão não era obrigado, tá? Não era uma obrigação ele dar o beijo, o ósculo santo em Jesus, que é um beijo, ou cumprimentar e ungir Jesus, mas era um sinal de honra. Quem fazia isso demonstrava que estava honrando aquela pessoa que chegava na casa. E Simão não faz isso. Simão não oferece água, Simão não cumprimenta Jesus, ou seja, Simão não está honrando Jesus. E ele é comparado com essa mulher. Por quê? Porque essa mulher ela chega, a Bíblia vai dizer que, alguns estudos dizem, na verdade, que Jesus ele se reclina à mesa. O que era isso? Ele se ajoelhava e chegava para trás. Por quê? Porque ele estava dizendo que era uma situação onde aquele momento ali era sagrado, o alimento e tal, eles estavam jantando, então os pés de Jesus estavam para trás. Jesus não estava sentado numa cadeira ou algo do tipo. E a Bíblia fala que essa mulher chega por trás de Jesus e começa a lavar os pés dele. Ou seja,
era uma parada meio difícil de se fazer, né? Jesus estava em cima dos seus pés, com os seus pés para trás, na verdade, e essa mulher, ela se joga aos pés de Jesus, ela se joga no chão e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela tinha um vaso de alabastro que era um perfume caro daquela época, ou seja, ela dá aquilo que ela tem de melhor para Jesus, ela deposita ali tudo que ela tinha de mais caro para honrar Jesus, o que Simão não faz. Ela, ao contrário de Simão, reconhece que Jesus é o Filho de Deus e por isso ela vai ali, lava os pés de Jesus, demonstra todo tipo de honra e costumes que tinha naquela época, porque ela sabia quem era, porque ela conhecia Jesus e o que ele fazia. Amém? E lá, isso aqui eu já expliquei do denário. E a mulher e Simão, eles são representados pelos dois devedores. E eu vou explicar mais à frente, a gente vai ver porque a gente não deve ser como Simão, a gente deve ser como essa mulher. E a hospitalidade de Simão é comparada com a devoção generosa dessa mulher. Ou seja, é o que eu falei, Simão não ofereceu nada, mas essa mulher, ela simplesmente ofereceu tudo que tinha. Muitas vezes a gente recebe esse alguém que eu falo, Jesus, recebe Jesus em nossa vida, mas a gente insiste em não realizar com todo tipo de honra que nós temos para Jesus. A gente insiste em não dar tudo que a gente tem para Jesus. A gente insiste sempre em ficar naquele pouquinho, para Jesus, tá bom, Jesus entende meu coração. Ele sabe que está de coração, mesmo que seja pouco. Mas na verdade não tem que ser assim. Ele morreu por nós, a gente tem que retribuir esse favor. Eu sei que nada que a gente faça, nada que a gente fale vai retribuir o amor dele. Eu sei, gente, eu sei que o sacrifício na cruz foi algo assim imensurável, mas a gente tem que dar o nosso melhor cada dia, tem que dar o nosso melhor, o melhor do nosso coração. Caminha, você quer vir? Tá bom. E às vezes a gente tira alguns ensinamentos errados dessa parábola, porque quando Jesus fala que um devia mais e outro devia menos, e os dois são perdoados, ele não está dizendo que quem tem mais dívida ama mais. A gente tem esse ponto. Porque ele tinha 500, ele amou porque ele foi perdoado dessa dívida. Mas não é por causa dos 500 e não é por causa do 50, mas é por causa da dimensão do perdão que essas pessoas entendem. Ou seja, aquele que devia 500 reconheceu que o perdão dele era maior e por isso ele ama mais. E na nossa vida a gente é a mesma coisa. Por quê? Muitas vezes a gente está acostumado eu sou crente, eu não peco, eu peco pouco, então o meu perdão é mais ou menos, não vou amar tanto, não vou entregar tudo para Jesus. Mas não, independente do pecado, cara, a gente tem que reconhecer que o perdão de Deus a todas as manhãs, a misericórdia dele que se renova todas as manhãs, é a mesma, e independente dos pecados, independente do quanto a gente já pecou, independente do que a gente faz, a gente tem que amá-lo acima de tudo. A gente tem que amá-lo mais que tudo. Por isso não é pelo 50 e não é pelo 500, mas sim pelo o quanto reconhece que aquele perdão é maravilhoso, que aquele perdão é tão grande, que aquele perdão muda a vida. E a gente costuma não valorizar as coisas que a gente tem, até a gente ter um contraste de outra realidade. Cara, ontem eu estive lá na igreja de Vaz Lobo e, cara, eu fiquei apaixonado porque eles não têm tantos recursos como a gente, eles não têm tanta poder financeiro quanto bom sucesso, mas o coração daquelas pessoas, cara, são extremamente gratos. O pastor de lá, a gente foi lá fazer o som da igreja e, tipo assim, o pastor a todo momento ele agradecia, a todo momento demonstrava gratidão,
todo momento demonstrava honra. Por quê? Porque ele valorizava aquele momento. Ele deixou isso muito claro, que aquele momento ali, ele valorizava porque não é sempre que tinha. Não é sempre que pessoas se colocavam disponíveis para estarem ajudando. Não estou me colocando como, eu me disponibilizo, então eu sou bom. Jamais. É no mínimo minha obrigação. Mas o ponto é que essas situações são valorizáveis. E a gente só valoriza quando a gente tem um contraste com outra realidade. E com perdão também é assim, cara. Por quê? Porque, como eu falei, a gente se acomoda muito na ideia de que a gente está dentro da igreja e valeu, é só isso. Mas não é. A gente tem que se lembrar de onde a gente foi tirado. Tem muita gente nova aqui, tem muita gente que ainda está na escola e tal, mas independente se você já pecou muito ou não, todos nós nascemos corrompidos, e quando a gente aceita Jesus, a gente recebe Jesus como nosso Salvador, nós somos justificados pelo sangue dele. Nós somos salvos, nós somos perdoados mediante o sangue dele, e por isso nós temos que reconhecer esse perdão. Independente se a gente vive uma vida de pecados ou não, todos nós fomos perdoados quando aceitamos Jesus. E esse é o perdão que tem que ser valorizado. E é isso, como eu falei aqui, a gente não precisa pecar muito. A gente tem essa ideia de que, porque eu pequei pouco, Deus me perdoa pouco. E não é isso. A graça de Deus, ela independe do pecado. Lá em Romanos 6, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não diz que onde abundou o pecado superabundou a graça por causa do pecado. Não, só diz que superabundou a graça, ou seja, a graça de Deus, ela é maior que o pecado. Então, mais uma vez eu reforço para vocês, às vezes a gente acaba caindo nesse ponto de que a gente, eu vou pecar para Deus me perdoar e eu estar perto de Deus de novo. E não é assim, a gente acaba faltando vergonha na nossa cara em fazer isso, em criar situações onde a gente vai pecar e Deus vai nos perdoar porque Ele é bom, porque Ele nos perdoa, mas não, a graça de Deus, ela independe do pecado. Se você está bem, a graça de Deus, ela te alcança. Se você está mal, a graça de Deus, ela também te alcança. Então, não use isso como desculpa. Não use isso como desculpa para ter um pecadinho de estimação. Cara, esteja bem, esteja com Deus. E independente disso, a graça dele vai superabundar na sua vida. Quando Jesus aplica aqui o princípio de por quem muito foi perdoado, muito ama, quando ele mostra isso na mulher, Jesus mostra que quem percebe a profundidade do perdão e a grandeza da sua misericórdia deve amar como essa mulher. O amor dela resultou no seu perdão. É exatamente isso. A gente vai ler aqui agora o versículo 47. Jesus aqui mostrou para Simão o que ele não tinha feito e o que a mulher fez. Essa mulher, ela se jogou nos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus, e Simão não fez isso. E olha só o que Jesus fala para essa mulher. No 47, todo mundo está aí? Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. E é exatamente isso que eu disse aqui, cara. O amor dela resultou no seu perdão. Deve ser uma das provavelmente a frase mais sinistra assim de se ouvir. Eu fico imaginando a situação, a mulher ali jogada no chão e Jesus falando, vai em paz, a tua fé te salvou. Cara, eu ia ficar louco, não saberia o que eu ia fazer. Eu ia continuar beijando o pé de Jesus, talvez.
Mas o que importa aqui é isso. Jesus fala para ela ir em paz, porque a fé dela a salvou e porque ela demonstrou gratidão, ela demonstrou amor a Jesus, ela pôde ter paz. Jesus, o meu descarregou, não precisa não. Enfim, galera, a gente deve ser como essa mulher, a gente deve ser como uma pessoa que reconhece a grandeza do nosso perdão, reconhece a grandeza da misericórdia do Senhor, reconhece aquilo que Ele faz na nossa vida, reconhece quem Ele é, tudo que Ele faz nas pequenas coisas que muitas vezes a gente não valoriza, a gente só valoriza coisa grande, milagre, mas não, essa mulher aqui, ela não tem especificado seus pecados, mas mesmo assim, ela se joga aos pés de Jesus e reconhece que ela foi perdoada, reconhece que ela foi tirada do império das trevas e foi trazida para o reino da luz. E assim nós devemos ser. Eu fui pesquisar aqui fui pesquisar mais sobre essa frase que eu falei, que deve ser muito boa de se ouvir. A tua fé te salvou, vai-te em paz. E salvou, no original, significa sozo. Você já ouviram essa palavra? Sozo? Tem até uma banda que se chama isso. E eu gostei muito do significado, gostei muito do que isso quer dizer. Sozo significa salvar, curar, sarar, preservar, manter seguro e ileso, resgatar do perigo ou da destruição, libertar. Ou seja, uma palavra tão pequena, mas que tem vários significados. E Jesus fala isso para essa mulher. A tua fé te salvou, a tua fé te souzo, digamos assim. Então, a tua fé te resgata do perigo, a tua fé te resgata da destruição, a tua fé te liberta. E a gente tem que buscar isso. A gente tem que buscar ter essa fé, a fé dessa mulher, para que nós possamos escutar e ouvir do Senhor que a nossa fé nos salvou, a nossa gratidão nos salvou. Eu sei que Jesus morreu por todos nós e ali Ele alcançou a nossa salvação, mas a gratidão é algo que tem que estar presente no nosso relacionamento com Deus, todos os dias da nossa vida. Tudo isso que eu falei é sozo. Sozo salva da morte física através da cura e da morte espiritual através do perdão do pecado. Ou seja, a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte, e essa morte não é física, mas é espiritual. Ou seja, toda vez que a gente peca, a gente está gerando morte dentro de nós. E não queremos estar mortos. Eu não quero, pelo menos. Não sei vocês. Mas a gente tem que buscar estar próximo do Senhor, porque o Senhor, Ele é vida, e Ele é totalmente ao contrário do que o pecado produz. Ele produz vida e vida e abundância dentro de nós. Então, que a gente possa não buscar aquilo que nos mata, mas buscar pelo Senhor e ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Sozo também pode ser traduzido por dar uma nova vida ou fazer um novo coração. E é isso. Jesus, quando Ele morre, Ele nos dá vida, Ele leva todos os pecados sobre Ele, Ele resgata o relacionamento de Deus com a humanidade. Ou seja, antes a gente precisava de um intermediador para chegar até Deus, e hoje a gente não precisa disso, o véu se rasgou, a gente tem livre acesso ao Senhor, porque Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu um novo coração através do seu sacrifício. Nunca se esqueça disso. Por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que as coisas pareçam assim, que não vai dar, pareçam que está muito ruim, que você não consegue, mas eu tenho aprendido isso, que sozinho realmente eu não consigo, mas eu tenho um Deus que morreu por mim, ressuscitou e resgatou tudo aquilo que eu preciso, todas as minhas necessidades, assim como eu orei aqui pelas ofertas. Essa verdade, ela tem que ser real, porque Ele morreu por nós e tudo nós podemos nele.
tudo nós podemos no sacrifício dele, o sangue dele tem todo o poder. Amém? A fé dessa mulher garantiu perdão a ela, garantiu o sozo. E a percepção do perdão de Deus suscitou-lhe a expressão do amor. Eu gostei muito dessa frase. Eu tenho uma Bíblia de estudo lá em casa e estava escrito: a percepção do perdão de Deus suscitou-lhe a expressão de gratidão. Ou seja, ela reconheceu o perdão, ela reconheceu que ela era muito pecadora, ela reconheceu que ela precisava daquele perdão e aquele perdão gerava vida nela, ao contrário do pecado que gerava morte, e por isso ela expressou gratidão. Eu tenho aqui que o principal ponto dessa parábola é a gratidão. É o reconhecimento do perdão e o quanto nós temos sido gratos a Deus por isso. Muitas vezes eu fico me perguntando se eu tenho sido como Simão ou se eu tenho sido como a mulher. Porque é natural a gente duvidar, é natural a gente não ser tão grato quanto... Não estou dizendo que é certo, tá, gente? Estou dizendo que é natural a gente ser ingrato com certas coisas. Mas a gratidão, ela tem um poder imenso para realizar coisas na sua vida. A gratidão, ela tem um poder imenso de atrair as coisas que Deus tem preparado para você. E eu não digo gratidão só com Deus. Gratidão com as pessoas. Hoje, Deus quebrou minha cara no ensaio mais cedo, porque, assim, quem conhece a Camilinha sabe que a Camilinha é bem exigente. E a gente não tem um histórico muito bom com isso, porque eu não sou muito responsável e ela é demais. Mas a gente veio ensaiar, eu falei, putz, a Camilinha tá aí. Caraca, eu vou ter que fazer tudo certinho. Mas aí Deus... E saiu muito certo, foi muito bom, mas Deus falou assim, cara, toma vergonha na tua cara. Seja grato porque você tem alguém para te ajudar. Seja grato porque tem alguém ali que se preocupa com a excelência, tem alguém que se preocupa com estar bom, porque... Não estou dizendo que eu não me preocupo, tá, galera? Estou dizendo que a Camilinha se preocupa mais. Mas Deus falou isso comigo. Então, às vezes a gente tem que ser grato. Muito obrigado, tá, meu amor? Te amo. Por pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, por coisas pequenas que Ele faz. Eu estava viajando e eu fui viajar para ver minha família. Eu moro aqui no Rio sozinho, como alguns sabe? E eu fui para a casa da minha mãe, da minha avó. E eu fiquei, cara, eu tenho que ser muito grato, porque era incrível a preocupação que eles demonstravam em relação a mim. Eu fui fazer uns exames e os exames não deram muito bons, mas nada preocupante. E a minha avó, o tempo todo, ela não queria deixar eu voltar. Não queria deixar eu sozinho aqui, porque ela estava preocupada com a minha saúde. E eu fiquei, cara, vó, me deixa, tô tudo bem, tá enchendo meu saco. Mas eu parei para pensar e vi que aquilo ali era só amor, cara. Aquilo ali era só a expressão do quanto ele se preocupa comigo. E meus amigos também, todos me perguntaram. A Dudu me mandando várias mensagens. Falei, cara, tu já me manda mensagem a semana inteira agora, então já era. Mas a gente tem que ser grato por essas pessoas, a gente tem que ser grato por essa preocupação, por aquilo que é demonstrado através do amor das pessoas por você, através de Deus por você. Então, seja grato. Não seja grato somente quando você é perdoado de algo. É claro que é muito maior a gratidão quando você tem uma dívida, essa dívida é paga. Mas, independente disso, agradeça. Porque você tem vida, você está bem, você tem um lugar para dormir, você tem uma casa, você tem uma família. Eu sei que não pode não ser a perfeita, mas é a sua. Ontem o pastor André pregou aqui na Juventude e ele falou um pouquinho sobre isso. Ele fez uma pergunta. Eles explicavam que Jesus mandou os discípulos pregar primeiro em Jerusalém, onde era mais difícil. E ele perguntou, onde está sendo a sua Jerusalém? E se você for pesquisar na Bíblia, aquilo que os discípulos de Jesus fizeram, eles sempre foram gratos. E eles começaram a ser gratos em Jerusalém.
Ou seja, eles começaram a ser gratos nos momentos difíceis. Eles começaram a ser gratos no lugar difícil. Às vezes você pode não gostar da sua Jerusalém. Às vezes você pode não gostar daquilo que não está bom na sua vida. Mas independente disso, assim como Jesus mandou os discípulos começarem a obra ali, comece a exercer a gratidão nisso também. Comece a exercer a gratidão em coisas que você acha que não é tanto legal, sabe? Às vezes a gente não valoriza certas coisas. Então, abram o olho, tenham isso em mente de que a gratidão, ela tem poder para atrair coisas de Deus na sua vida. Mas, gente, se vocês não entenderam nada que eu falei aqui, se vocês não pegaram nada, fiquem com isso, que a percepção do perdão de Deus suscitou a expressão de gratidão daquela mulher. Se vocês têm que sair daqui com alguma coisa, é que vocês são perdoados. Nada pode mudar isso. Nada pode te falar que você não tem o perdão de Deus, que você não é filho, que você não é amado. Às vezes a gente começa a duvidar que nós somos amados. Às vezes a gente começa a duvidar que Cristo ele nos deu um novo coração, uma nova vida. E não deixe isso tomar uma grande proporção no seu coração. Toda vez que você se sentir mal, se sentir pensando nisso, que você não é filho, que você não é amado, lembre disso, que você é perdoado e que o perdão ele traz fé e que essa fé ela te salva. É um link de coisas. Então, gente, foi bem rapidinho mesmo. Eu não ia dar aula hoje, quem ia dar aula era o Dudu, ia dar aula semana passada, acabei viajando, mas esse é o meu desejo para vocês nessa noite, que a gente possa ser como essa mulher que entrega todo tipo de honra a Jesus, que vê essa situação em que Jesus estava sendo colocado à prova, mas essa mulher saiu dali com salvação. Essa mulher saiu dali ainda mais perto de Jesus. E que você possa fazer isso nessa semana. Reconhecer aquilo que Jesus faz por você. Reconhecer aquilo que Ele é na sua vida e exercer gratidão nisso. Exercer gratidão por Ele ter te tirado do domínio das trevas, por Ele te dar uma vida, por Ele te dar esse local aqui, cara. A gente é muito privilegiado por ter essa sala. A gente é muito privilegiado por ter pessoas que se importam em realizar um projeto social. A gente é muito privilegiado por ter pastores que nos apoiam. Então, valorizem tudo isso aqui. Valorizem tudo que Deus coloca para você, na sua vida, na sua família. Por mais difícil que seja, não estou dizendo que a vida é um morango, longe disso. Mas sejam gratos. Sejam gratos e reconheçam o perdão do Senhor. Porque quanto mais gratidão você tem, mais o Senhor ele se aproxima de você. E quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele faz as coisas na sua vida. Então, não é uma troca, não é, eu vou ser grato, Jesus vai me dar, sei lá, o que eu quero. Não é isso. Mas Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém, galera?